Bom, aqui no estúdio, vou conversar a partir de agora com o Absaí Juliano Alves Alencar, empresário, presidente da Unitributos, né? Uma empresa que é referência no Brasil no que diz respeito a essa questão tributária. Você é empresário, você é empreendedor, com certeza em algum momento já se deparou com dúvidas, com alguns problemas até relacionados à questão de tributos. E aí, o que fazer? A quem recorrer? Quais são os passos que você deve adotar para evitar problemas e transtornos relacionados a isso? É sobre essa pauta que nós vamos conversar a partir de agora com o Absaí Alves Alencar, né? Isso. Já é um teresinense de coração, estava me contando aqui, já tem frequentado nosso estado do Piauí há alguns meses, conhecido inclusive empreendedores, empresários e também algumas figuras do setor público, para trazer essas informações e as novidades no que diz respeito a essa questão tributária. Absaí, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal, o Dia News. Boa tarde o pessoal do Piauí, os grandes empresários, também as pessoas que hoje também estão começando no ramo aí, de começar a ser empresário hoje, que é uma grande dificuldade nesse setor tributário, né? E só para deixar bem claro aqui, eu estou muito agradecido de estar aqui no estúdio hoje, o dia. Eu agradeço por esse convite especial e também vim aqui para poder explicar ao pessoal hoje, né, que tem essa grande dificuldade, como o doutor aqui disse aqui, né, o nosso querido amigo aqui, da seguinte forma. Então, o que me chamou a atenção para estar aqui no Piauí, em Teresina, aqui na capital hoje? Aparentemente, logicamente que eu não tenho contato com esse senhor, né, que é o governador de vocês, o senhor Rafael, não o conheço, mas nas minhas andadas, bem rapidamente aqui, por exemplo, explicando, me chamou a atenção a cidade de vocês aqui, principalmente Teresina, né? O que acontece? O governador de vocês, ele desenvolveu uma parte da tecnologia de inteligência também, que tem tudo a ver com a inteligência artificial, que se replica, né, nos grandes hospitais aqui da região de vocês, e isso encaixa perfeitamente na nossa área tributária, onde hoje os grandes hospitais têm aí uma demanda, uma carência, né, de estar resolvendo seus problemas tributários. E falando rapidamente também, eu vim aqui, acabando conhecendo a cidade de vocês, né, e fui recebido por um corpo assim muito especial, muito carinhoso aqui da cidade, que é algo que você não vê assim, nas grandes metrópoles, que hoje eu vivo em São Paulo, ali, então você não vê isso em outros estados. E quando eu me aproximei mais do Piauí, a primeira empresa que eu fui como que se diz? Recebido. Né? Recebido, muito obrigado. Eu fui recebido, foi uma empresa aqui da cidade de vocês chamada PPM, que é uma empresa que ele rege ali cuidando das prefeituras. A associação dos municípios, né, que reúne as prefeituras aqui do nosso estado. Acabei conhecendo o senhor, que é conhecido como o senhor Toninho, né, que é o Toninho da região dele lá, que é o presidente da Associação do Piauí, presidente dessa associação, né, e acabei conversando, ele me explicou alguns fatos, o que acontecia ali na época, faz alguns meses atrás, e acabamos ali se identificando e fizemos um trabalho hoje que foi sucesso, né, e aonde eu estou indo, como se diz assim, de grão em grão, né, chegando em algumas portas e resolvendo alguns empresários, então ajudando alguns empresários na área tributária. Bom, para pontuar bem a nossa conversa aqui, gostaria de ouvi-lo sobre a importância, então, desse planejamento tributário. Muitas vezes, o empresário, o empreendedor só se dá conta da importância dessa questão quando vem uma cobrança ou uma multa, algum problema relacionado à fiscalização também. Qual a importância desse planejamento e desse acompanhamento técnico, até para reduzir os custos da empresa, evitar os riscos na atividade empresarial? Sim, esse foi um ponto bem importante que o senhor agora aqui fez a pergunta. O que acontece hoje das grandes empresas ou pequenas empresas ou médio porte? A maioria, os empresários são empresários e o corpo jurídico da empresa é o coração da empresa hoje. Ou seja, se você tem uma boa contabilidade, se você tem uma boa gestão administrativa,
você vai conseguir avançar de várias formas. Porque o que acontece? Hoje a maioria das empresas hoje do Brasil, eles sofrem quando eles recebem, dando uma colocação bem simples aqui, vamos falar da área da saúde aqui, hospitais, Santa Casas. Quando eles recebem, ali tem os médicos, tal, que são seus funcionários, e a Santa Casa ela tem a obrigação de reter ali uma parte, né, do trabalhador e para fazer o repasse. Então, o que acontece? Muitos dessas Santa Casa, às vezes, acabam pecando sem intenção, no sentido de erros, e quando acontecem esses erros, a maioria dos contadores ou a maioria da gestão está um pouco despreparada, não falando mal de ninguém, muito pelo contrário. E quando acontece isso, a Receita Federal ela cai em cima do contribuinte das Santa Casas, dando uma colocação aqui que é a área da saúde, e taxando eles até 75%. Então, exemplo, se ele reteve 1 milhão para repasse para os órgãos federais, ali, para o Ministério, né, da Economia, Receita Federal em si, e ele não faz esse repasse de 1 milhão, supostamente, e acaba não repassando isso, o que acontece em muitos dos casos? A Receita Federal ela vai atuar dando um auto de infração, ali em cima desse órgão, né, que seria a Santa Casa, e colocando ali 75%. Então, acaba tendo 1 milhão e 750 mil reais, o qual fica inviável para essas grandes empresas hoje conseguir honrar os seus débitos. Então, eles acabam recorrendo em grandes parcelamentos a perder de vista. Então, eles têm um pedágio de 10%, isso dentro da Receita Federal. E quando eles perdem esse pedágio que eles erram, acabam errando por conta da gestão mesmo, aí eles vão tentar fazer uma outra prática de tentar honrar, né? Uma outra negociação. Isso, e acaba tendo 20% de taxa a maior tributária. Então, de vez de ser o pedágio de 10%, referente a 1.750.000, ele acaba pagando, que seria 175 mil reais, ele acaba pagando 350 mil de pedágio. Ou seja, a empresa acaba entrando em uma dívida ainda maior. Maior. E ainda isso não é tudo. Tem muitos casos que quando eles deixam ali, esquece, né, porque eles não têm como pagar, essa dívida ela sai da Receita Federal automaticamente, ela passa para a PGFN, a Procuradoria, e ainda está achando mais uma taxa de 20% ainda, em cima do montante. Então, onde que nós entramos? Entramos no sentido bem prático de estar sanando esse problema, esse sangramento, resolvendo, dando, como se diz assim, fazer eles respirarem novamente. Ou seja, nós trabalhamos muito na área de tecnologia. Então, essa área de tecnologia hoje, avançada da área tributária, nós especializamos aquilo que hoje os grandes escritórios famosos, não vamos dizer nomes aqui, que são escritórios respeitados, tributaristas, escritórios de auditoria, eles têm ali o seu certo limite. E nós gostaríamos de ter passado aquele limite. Então, isso teve uma capacidade técnica, desenvolvimento para poder ultrapassar e ser sem fronteiras a nossa empresa. Então, hoje a nossa empresa ela não existe assim, não. Ou seja, todos os casos, seja qual for, isso é nível administrativo que nós fazemos aqui, 98% dos casos tem sucesso no administrativo, de estar tirando esse débito de 75%, e outros, e até mesmo às vezes um erro sem querer da própria instituição. E para dar uma encerrada nesse sentido dessa fala, doutor, eu digo o seguinte aos contribuintes: se vocês quiserem mesmo ter um corpo jurídico legal, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ver quem é o seu contador, saber quem eles são, os seus advogados, tributarista ou não, quem tem condições de ter um advogado, porque isso é fundamental para uma empresa hoje crescer. E quanto mais vocês têm débito, mais fica empurrando esse débito à frente, mais juros vai vir a vocês. Taxa da Selic, um pouco a mais de 1% ao mês. São situações muito difíceis para o contribuinte conseguir estancar isso. Então, eu digo a vocês o seguinte: se vocês tiverem uma boa gestão, vocês vão conseguir vencer. Essa é uma orientação que eu estou passando. A nossa empresa ela entende bem desse fato, já passamos por várias questões nesse sentido, e esse é o meu recado para vocês. Bom,
no que diz respeito à tributação, nós sempre acompanhamos mudanças na legislação, há sempre esse processo de atualização e nem sempre a empresa, até por ausência às vezes de um corpo técnico ou dificuldades até de gestão, nem sempre a empresa tem acompanhado essas mudanças, né? É importante também estar atualizado no que diz respeito às legislações tributárias? Sim, 100%. Se a empresa ela tem um benefício, às vezes sai um refis, tá? Que o governo federal ele sempre lança a cada X período, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Exemplo, vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele teve uma enchente lá, que foi aquela enchente que destruiu várias casas. Como todo mundo aqui sabe, a gente não entrar nesse detalhe, que é um detalhe muito sensível e triste. Então, eu acompanhei bem o Rio Grande do Sul. O governo federal, junto com a procuradoria de lá da região, eles cederam algumas leis na época, o qual beneficiava praticamente quase 100%, dependendo do caso era 100% sobre juros, multas e honorários da procuradoria, e até mesmo facilitando, dando várias pedaladas ali, para que, sim, o empresário conseguisse honrar suas contas e fazendo transações escalonadas. Eu estou falando assim numa linguagem mais abrangente, sim, doutor, claro, para que aqueles contadores, assim, saibam o que eu estou falando. E hoje existem algumas modalidades ali que você pode fazer a transação pelo Regularize, conversar com o procurador, fazer audiência com o procurador. Tem casos que você consegue presenciar, outros não. Hoje é mais online, né, com o procurador. O procurador ele tem boa fé, boa empatia, principalmente quando trata-se do setor da área da saúde, o qual eu estou aqui também, né, na região de vocês. E como eu conversei assim também sobre algum fato, mudando um pouquinho do assunto, a nossa empresa hoje ela atende o setor público e o setor privado. Então, nós entramos para resolver, não para degrinir ninguém, para saber o que está acontecendo dentro, hoje, nessa empresa, porque existe hoje os grandes players hoje no país que você pode contratar e às vezes eles vão e resolvem o seu problema momentaneamente, porque eles custam grandes valores, esses grandes players. Pode falar o nome de algum deles? À vontade. Um deles é a Deloitte, KPMG. Então essas empresas, quando alguém que tem condição financeira interessante, pode contratar. Eles chegam, resolvem o problema da tua empresa e depois a tua empresa fica ali estável, mas como uma onda do mar. Não falando, ele volta depois. Crise, né? Por quê? O que acontece? Essas grandes empresas, eles fazem o serviço corretamente, resolvem e alivia ali o empresário naquele momento. Só que passado um tempo depois, aquele empresário ele pode deixar de honrar suas contas por conta que quem está ali na empresa ainda são pessoas antigas, o qual não se atualizaram, não se habituaram com o segmento que o empresário contratou desses grandes players hoje, né, do Brasil. E aí seguiu, porque assim, o que acontece? Os caras não são daqui do Piauí, eles são de longe, então é muito alto o custo para vir até aqui. Então, traduzindo aqui, esse acompanhamento precisa ser permanente. Precisa ser permanente. Não apenas no momento da renegociação, sim, da auditoria, mas um acompanhamento permanente. Né? Sim, até mesmo para orientar a contabilidade, orientar aqueles que são ali de fato que resolvem o problema da empresa, os gestores da empresa, não só o empresário. O empresário, ele monta a empresa, dá um emprego para o pessoal e quer sobreviver. Ele quer viajar também, ele tem a sua vida, ele está trabalhando ali ralando, mas ele também quer o seu lazer com a sua esposa, seus filhos, e também quer honrar os seus funcionários. Mas quando acontece isso, a maioria, o governo em si, ele não perdoa. Não que ele seja mau, mas o governo em si, vocês, quando montam, no sentido geral, falo vocês, que são empresários assim como eu, vocês fazem hoje, vocês montam uma empresa, um restaurante. Se você não tiver caixa pesado ou um caixa legal ali, em menos de um ano você vai fechar teu restaurante, porque você tem um sócio, que é o governo, que está do seu lado. Ele tá de mãos dadas com você, então você tem que pagar a DARF, que é os seus vincendos do dia a dia, do mês a mês, consequentemente. E se você deixa de pagar, o que acontece? Aquela dívida que está na Receita Federal, repetindo novamente, vai para a Procuradoria vai executar o contribuinte,
que às vezes ele está lutando, ele não entende que isso poderia acontecer, ele tem uma casinha, um carro, né? É um homem assim pobre um pouco, né, de situação, além de ter muita humildade. E ele não acaba entendendo isso porque ele não fez essa parte de contratar talvez um gestor para cuidar dessa empresa dele. Ele contratou uma contabilidade ali que ele viu do outro lado da rua, o qual a contabilidade já tem seus clientes, tem lá seus 300 clientes, seus 400 clientes, não conhece ele. Com todo respeito aos contadores, ele vai fazer o trabalho dele, o que a empresa em si, esse suposto restaurante, que eu dei exemplo aqui, vai mandar ali para ele vai mandar para ele recorrente ali o que ele faturou no mês. O contador vai pregar, vai preencher, vai escrever e fez o trabalho dele e colocou o dinheiro no bolso. Então o contador, ele não que ele não seja estudado, ele fez a faculdade dele, ele estudou para ser contador. Essa parte de auditoria, o que nós auditamos, até costumo dizer que nós auditamos a contabilidade, que muitas vezes fica até receoso, né? Quando nós chegamos, porque sempre é encontrado muitos furos lá. Então, esses furos são resolvidos com objetividade, de acordo com a lei, tudo certinho. Ou seja, nós não fazemos nada que seja fora da lei, mas temos o caminho das pedras. Bom, esse trabalho de auditoria, né, ele é importante... Com licença. Pois não, fica à vontade. Esse trabalho de auditoria, ele é importante até na própria tomada de decisões estratégicas, né, até para definir os rumos da empresa. Conhecer de fato a situação financeira, tributária, fiscal, é importante para o empresário na sua tomada de decisões? Sim, corretamente. O que acontece? Vamos falar aqui de uma empresa de carne. Eu tenho hoje, a nossa empresa hoje tem muitos clientes, assim, em uma grande parte do Brasil. Então tem algumas empresas de carne que eles estão no setor simples ou no presumido. Tem muitos casos que essas empresas de carne, que são açougues, eu quero dizer, são empresas ali que faturam seus 2 milhões, 1 milhão por mês, por exemplo, ao 500 mil reais, né? Então, o que acontece ali? Uma empresa hoje que está no setor Simples Nacional, ele não pode faturar mais que 4,8 milhões, se não me engano, no anual. Ele não pode ultrapassar esse teto, ou é 4 milhões e 600. O que acontece? Quando ele ultrapassa esse teto, ele entra ele sai do Simples e entra para o segundo setor. Eu costumo dizer que pode ser ali o setor do lucro real, ou pode ser o setor ali agora me fugiu o nome, é do... Presumido? Presumido, isso, Lucro obrigado, presumido. doutor. O lucro presumido. Então, eles têm muita percas de carne, esse setor, esse açougue. O que acontece? Eles têm uns funcionários ali, 20, 30, 10 funcionários ali, estão pagando ali o PIS e COFINS, IRPJ, CSLL sobre o lucro da empresa, logicamente, se ela for o setor do lucro real ou do presumido. O Simples Nacional, ele não tem tanta taxa, tanta carga tributária. E sendo assim, ele também perde ali os seus 6% de benefício, dependendo do caso, é claro, né? Ele não tem esse direito de abater nos próximos vincendos. Ou seja, chama-se jogadas tributárias. Por exemplo, isso aqui eu posso falar que é legal. Aqui, ó, quem é dono de supermercado, donos de empresas de carne, né, como açougue e outros, vocês podem fazer uma jogada, deixando uma dica aqui para vocês da seguinte forma. Vocês que estão com medo ali de não declarar muito ali, que fica receoso, né, o que vocês fazem? Abre-se uma empresa hoje, pelo Simples Nacional, uma empresa paralela, junto com o sócio da empresa matriz, tá? Que pode estar no lucro presumido ou no lucro real. Aí você abre o Simples Nacional. Você faz a transferência dos seus funcionários, todos eles, para essa nova empresa aqui, do Simples Nacional. Após você fazer essa jogada tributária, você pode se desligar o sócio daqui e deixar só aqui. Ou seja, isso é possível, isso a lei permite, isso é muito claro, mas poucos sabem disso. E você acaba pagando ali uma taxa ali de 4%, 6%, dependendo ali nessa do Simples Nacional. E você pode continuar aqui com a empresa matriz, que supostamente pode ser do lucro real, aí você foge, né, desse imposto ali de RPJ, CSLL, mais contribuições, essa carga tributária também do PIS e COFINS referente ao funcionário. E isso é muito legal. Então você fica ali mantendo ali o lucro real, né, indo ali fortemente, né, fazendo todas as declarações, e você sai daquela carga, se eu não me engano ali tem que dar uma olhada no sistema,
é que está fugindo da minha cabeça, mas deve ser 18% que você paga pelo funcionário. Eu posso estar aqui enganado, mas é por aí. E você tendo ele ali, com essa jogada tributária que eu acabei de ensinar ali, dando essa dica para vocês tendo esses funcionários no Simples Nacional, vocês fogem dessa grande carga tributária pelo lucro real. E muitos têm medo de fazer isso, porque não sabem, não conhecem. Falta conhecimento técnico, né, mais aprofundado. Só para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor, se possível, claro, até sem citar nomes, né, de empresas por uma questão de ética, mas algum case que possa exemplificar bem a importância desse trabalho de auditoria, desse acompanhamento mais próximo, né, em uma empresa, né, algum case em que, de fato, a empresa teve uma redução nos seus custos, utilizava de recursos para pagar essa questão tributária. Sim. Eu dei aqui, eu falei do setor público, né, que é a Associação PPM. Ela tinha um problema na época porque a contabilidade ou algo desse sentido, ali, os gestores da época, eles têm uma limitação, que isso é muito relativa, muito comum, essa limitação que muitos têm lá dentro, a contabilidade, etc. e tal. E como nós não temos essa parte de limitação, nós se especializamos para não ter isso, o que acontece? Nós identificamos ali, eu vou falar o valor exatamente, identificamos um valor um pouco mais de 1 milhão, que estava com um problema na época, estava pagando uma carga alta, de uma prestação de aproximadamente um pouco mais de 70 mil reais nessa época. E hoje nós conseguimos tirar esse valor integralmente comprovado, está no sistema, porque é público, né? Então, estou falando assim por conta desse segmento, né? Conseguimos abater esse 1 milhão e pouquinho na época, estamos abatendo mais um valor, mas já teve sucesso grande. E essa carga tributária deles ali caiu de 70 e poucos mil, 77 mil, caiu ali aproximadamente para 29 mil reais. Mais da metade. Muito mais da metade. E eles ficaram muito satisfeitos com o nosso trabalho. Então, isso chama muita atenção aqui. E também conhecendo hospitais aqui, onde a área do saúde, como eu expliquei antes, né? Então, está vindo agora, começando a vir rede de supermercado aqui para gente. Então, assim, está uma demanda legal aos contadores, tentando se interagir para compreender um pouquinho mais. Então, eu também falo muito com os procuradores via Meet, né? Então, toda a transação que nós fazemos para ajudar essas empresas, eu sempre falo com a procuradoria. Eu marco uma Meet, uma reunião com eles, ou até mesmo presencial no caso, e demonstro esse trabalho, né? Essa auditoria, porque vai memória de cálculo, é muita informação. Então, muitos procuradores da PGFN, eles querem entender. Às vezes eles querem entender qual foi o ponto que você chegou. Não que eles não saibam, eles são muito graduados, têm 25 anos de casa, 30 anos de casa, são grandes experiências aí da área tributária. Então eu acabo conversando com eles, acabo dialogando com os procuradores, eu acabo formatizando alguns procuradores, até que é até engraçado isso. Às vezes o procurador fala, cara, senhor Avissaí, o senhor tem uma expertise diferente. Então, isso acontece muito e eu também aprendo muito com eles, porque eles vão explicando e eu vou ali amadurecendo aqui a nossa cabeça e guardando informações, que isso pode ser utilizado no futuro à frente para uma outra empresa. Até um caso aqui engraçado, de um grande amigo meu, Safamata, aqui, que não tem nada a ver, eu vou fugir um pouquinho do assunto, de um advogado. Nós fizemos uma tese, aqui no Piauí mesmo, uma tese referente a um advogado, referente a um caso julgado de um banco. Aqui, tá? Não vou dizer nomes. E aí esse senhor, ele estava tendo um problema com esse banco, o advogado dele eu conheci pessoalmente, muito importante, conhecido aqui na região esse advogado, e aí eu falei para esse amigo nosso, falei, doutor, se o senhor me permitir, deixa aqui na nossa empresa, faça a tese, eu vou explicar a esse banco que está errado, está acontecendo assim. E hoje ele usa a nossa tese para resolver problemas aqui de alguns colegas do Piauí, isso saiu dele mesmo. E eu fiquei tão feliz quando ele disse isso, ele falou, cara, eu queria muito conhecer você, fazia 8 meses que eu queria te conhecer e você está aqui no meu escritório. Então foi algo assim, eu estou contando para você ver, de um trabalho assim que é reconhecido, sabe? Eu estou pisando aqui poucas vezes, é a terceira vez que eu estou vindo no Piauí aqui, e isso é gratificante, porque toda vez que eu venho eu sou bem recebido, bem acolhido. Que traz um impacto, né? Sim, traz.
nas finanças e também na própria economia do Estado. Sim. Né? Porque o empresário ele passa a ter mais recursos para investir até no seu próprio negócio. E uma coisa que eu não falei, que é bem importante, que muitos de vocês, empresários de toda a Piauí, toda a região, toda a Teresina, né? Até mesmo do Brasil, muitos de vocês têm dinheiro e não sabem. Créditos que vocês podem ter dentro da Receita Federal e vocês não sabem de várias modalidades, de vários segmentos ali interno, e muitos acabam perdendo esses valores por falta de conhecimento. Então, na maioria das vezes, vocês pagarem duplicidade, DARF, bitributação, às vezes o auto de infração, quando você ali faz uma retificação que você justifica, às vezes você pagou indevidamente alguma coisa, mesmo que você tenha reconhecido a dívida, nós conseguimos quebrar esse paradigma dentro da lei, é claro, deixando isso bem claro para todo mundo, não é nada fora da lei, sempre dentro da lei, e isso aqui nos respalda aqui, por isso que eu converso muito com os procuradores e até mesmo com os pessoal da Receita Federal hoje. Abissai, Luciano, obrigado pela presença. Obrigado. Seja bem-vindo ao Piauí, que ainda siga com muitos frutos e parcerias aqui no nosso estado. Estamos sempre à disposição aqui no Sistema Audio de Comunicação para recebê-lo. Muito obrigado a todos.